Olá a todos! Quando eu era criança, um dos meus doces favoritos eram essas minhocas coloridas com vários sabores diferentes. Pensando nisso, decidimos fazer uma versão enorme delas. Nosso primeiro sabor foi muito incomum, cenoura. Pegamos uma tigela e começamos a descascar as cenouras com um descascador de vegetais. Depois passamos as cenouras descascadas para uma bacia. Nós descascamos 30 kg de cenouras. Enchemos uma bacia com elas. Depois pegamos o extrator de suco, preparamos uma jarra e transformamos as cenouras em suco de cenoura. A primeira jarra ficou cheia, mas nós precisamos de muito mais suco, portanto nós despejamos tudo em um balde. As cenouras não são muito suculentas, então o recipiente que armazena a polpa já está cheio. Esvaziamos ele. E continuamos no mesmo espírito até que a bacia ficasse completamente vazia. Pronto! No final nós tínhamos 10 litros de suco de cenoura. O segundo sabor foi laranja. Despejamos as laranjas na pia. Enchemos elas com água e lavamos todas as laranjas. Para tirar o máximo proveito das laranjas, decidimos extrair a sua essência. Para fazer isso, descascamos a camada superior mais fina da casca, com um descascador de vegetais. É lá que os óleos essenciais perfumados ficam armazenados. Descascamos cerca de 10 laranjas e picamos as cascas. Para extrair a essência das laranjas, utilizamos um extrator Sorlet. Colocamos um pedaço de gás dentro do frasco de extração. E o enchemos com as cascas da laranja. Colocamos outra compressa de gás. E passamos para o segundo frasco. Esse é um refrigerador. Para que ele funcionasse, precisamos enchê-lo com água fria. E selamos os bicos com fita adesiva para que não vazasse. Pronto. O último frasco já está pronto. Despejamos 2 garrafas de álcool nele. Afinal de contas, é o álcool que dissolve os óleos essenciais. Então, montamos o sistema com esses 3 frascos. Pegamos um fogão elétrico, colocamos o extrator sobre ele. Ligamos em potência média. O álcool esquentou, e assim que atingiu 78 graus começou a ferver, e o vapor subiu através do nosso sistema. Assim que ele chegou no refrigerador, esfriou imediatamente, e foi condensado, ganhando a forma de gotas. Então elas fluíram para o extrator, onde os óleos essenciais encontrados na casca da laranja foram dissolvidos. Depois o álcool, já com forte aroma de laranja, retornou para o frasco inferior. E assim por diante, criando um ciclo. Após 1 hora, o nosso óleo essencial de laranja ficou pronto e o cheiro estava muito bom. De volta às laranjas, pegamos um espremedor e 2 baldes.
Colocamos uma peneira sobre eles e começamos. Posicionamos a laranja no espremedor e extraímos o máximo de suco possível. Quando a jarra ficou cheia, nós despejamos o suco no balde. Nós descartamos todo o bagaço para que a peneira não ficasse muito cheia, e fizemos o mesmo com todas as outras laranjas. Também conseguimos 10 litros de suco de laranja. Para dar forma de minhoca, nós usamos um tubo corrugado. Normalmente as pessoas usam isso para conduzir fluidos. Nós esticamos até um comprimento de cerca de 1,5 m. Pronto! Também precisamos de 2 bexigas. Nós as inflamos o máximo possível. Tivemos cuidado para que elas não estourassem. E as esvaziamos. Cortamos a ponta das bexigas e prendemos uma delas na ponta do tubo. Fizemos isso para que as pontas da minhoca ficassem arredondadas. Conectamos 2 abraçadeiras de plástico e prendemos a bexiga com elas. Na outra ponta do tubo despejamos óleo. E giramos o tubo para lubrificar cada vinco interno. Pronto, escorremos o excesso de óleo em uma tigela. Mergulhamos a segunda bexiga no óleo. A viramos do avesso. E também a fixamos na outra ponta do tubo. Nós fizemos exatamente da mesma forma. E no meio do tubo fizemos um corte. E dobramos a lateral do tubo, para que houvesse um lugar para despejar a gelatina. Para separar os sabores, inserimos um pedaço de papelão. E para que ele não saísse, também o fixamos com abraçadeiras. Então chegou a hora de preparar a gelatina. Precisamos de 2 caldeirões grandes e despejamos os nossos sucos neles. Para dar mais sabor, acrescentamos ácido cítrico e açúcar. O suco de laranja também tinha a nossa essência. Então misturamos tudo muito bem. Nós precisamos de 10 kg de gelatina. A força de gelificação da gelatina é medida em blooms. Se nas lojas elas têm cerca de 150, a nossa tinha 250. Nós pegamos a gelatina com uma jarra medidora e a despejamos nos caldeirões, mexendo constantemente. Em cada um dos sucos, nós despejamos 5 kg de gelatina. Eles incharam imediatamente e o nosso suco já não era mais líquido. Então levamos os caldeirões ao fogo. Acendemos. E começamos a misturar toda essa massa.
Após 40 minutos mexendo continuamente, a gelatina finalmente derreteu. Levamos os caldeirões para perto do nosso molde. Pegamos a gelatina líquida ainda quente e a despejamos cuidadosamente dentro do molde. Aos poucos preenchemos completamente o nosso molde com as gelatinas. Em seguida, retiramos o papelão. Já adianto que não foi uma boa ideia. Deveríamos ter esperado a gelatina endurecer pelo menos um pouco. Ligamos o ar-condicionado e deixamos ligado durante a noite toda. Na manhã seguinte, a gelatina estava dura. Cortamos o molde. E começamos a abri-lo. Em seguida, nós rolamos a nossa minhoca de goma gigante sobre a mesa. Ficou com a forma certa. Cada dobra do tubo ficou marcada. Mas as cores infelizmente se misturaram e a nossa minhoca ficou completamente laranja. Mas ainda não tínhamos terminado. Lembramos que existem algumas minhocas de goma que possuem um pó que lhe dá um sabor mais forte. Então decidimos fazer algo semelhante com a nossa. Então polvilhamos ácido cítrico. E açúcar. Chegou a hora de cortar um pedaço e provar. Olá a todos! Dessa vez nós preparamos uma pizza bem demorada. Ela levou 4 dias para ser preparada. Dia 1. Nós começamos com o mais demorado, ou seja, a massa. Colocamos 270 gramas de farinha de trigo comum em uma tigela. E 30 gramas de farinha grossa. Despejamos 200 ml de água e colocamos a tigela na batedeira. Anexamos o gancho e batemos a massa por 5 minutos. Retiramos a tigela e a cobrimos com plástico ou filme. E a deixamos na geladeira por 1 hora. Depois a retiramos da geladeira. E montamos a batedeira de novo. Despejamos um pouco de água fria em uma tigela de vidro e desmanchamos 5 gramas de fermento nela. Misturamos. Despejamos na tigela, adicionamos sal e batemos. Pegamos uma tigela de vidro, despejamos azeite de oliva e untamos com as mãos. Colocamos a massa na tigela de vidro. Cobrimos com plástico filme e deixamos descansar por meia hora. Depois retiramos a massa.
A esticamos em várias direções. E colocamos de volta na tigela. Cobrimos ela novamente e deixamos descansar por mais meia hora. Então repetimos o mesmo processo. Nós estávamos preparando a maior pizza da história. O truque dessa massa é que ela não dá liga como de costume pelo calor, mas pelo contrário pelo frio. Como o fermento age lentamente, a massa adquiriu um aroma e um sabor completamente diferente. Colocamos a massa de volta na tigela. Cobrimos e dessa vez a deixamos na geladeira por 3 dias. Então preparamos ingredientes para fazer uma salsicha diferente. Despejamos água em um recipiente. Adicionamos muito sal e misturamos. Colocamos uma língua de boi nessa salmoura. A deixamos marinando e salgando por 1 dia e meio. Nós também precisamos de carne de porco e de carne gorda. Cortamos toda a carne em cubos. Depois polvilhamos a carne com sal de cura. Ele funciona como um conservante e aumenta a vida útil da nossa futura salsicha. Também adicionamos sal normal. Misturamos tudo. Colocamos a carne em um pote. Tampamos e reservamos na geladeira. Dia 2. Precisamos marinar os cogumelos, mas não esses. Despejamos água em uma panela. Alho, um pouco de cravo, mix de pimentas, sementes de mostarda, sal e açúcar. Também cortamos mais pimentas. E as adicionamos à marinada. Cortamos o limão, esprememos o suco e aquecemos a marinada na panela. Enquanto ela ficou esquentando, nós fatiamos cogumelos. A marinada já está pronta, então adicionamos os cogumelos a ela. Cozinhamos por 20 minutos. E pronto! Nós o passamos por um pote de vidro. Fechamos. E deixamos os cogumelos marinarem na geladeira. O próximo da fila foi o queijo stracciatella. Despejamos 4 litros de leite gordo em uma panela. É melhor usar leite caseiro, é difícil de achá-lo nas lojas. Levamos a panela ao fogo. Inserimos um termômetro e tampamos. Assim que o leite chegou a 50 graus, retiramos ele do fogo. E despejamos 7 colheres de sopa de vinagre nele. Mexemos. Aos poucos o leite foi coalhando e obtivemos um queijo bem grande. Esprememos o excesso de umidade para que o queijo ficasse denso. Colocamos o queijo de volta na panela e levamos ao fogo. Acrescentamos sal e soro do leite. Nós mergulhamos e esticamos o queijo no soro quente, até que ele evaporasse. 10 minutos depois, esticamos o queijo em tiras longas. Colocamos na água fria para esfriar. Pronto, abrimos o creme de leite e despejamos em uma tigela. Acrescentamos sal e misturamos. Nós pegamos o queijo
O cortamos em pedaços de 10 centímetros. Depois o cortamos em tiras com uma tesoura e colocamos no creme salgado. Pronto, nosso stracciatella ficou pronto. Então levamos à geladeira para que absorvesse o creme. Então, dia 3. Finalmente chegou a hora de fazer as salsichas. A língua de boi já está bem salgada. Deixamos cozinhar por 2 horas e meia, mas não em água fervente. Sua temperatura deve estar por volta de 87 graus. Depois tiramos a língua da panela e a mergulhamos em água fria. Com uma faca, cortamos a camada externa. Até que ela estivesse completamente limpa. Primeiramente, fatiamos a língua. Depois cortamos em tiras. E por último em cubos pequenos. Pronto. Depois retiramos a carne salgada da geladeira, a colocamos no moedor de carne e a transformamos em carne moída. Nós usamos uma peça que moe a carne bem fina, pois nós precisamos de carne bem moída. Pronto, colocamos a nossa carne moída em um processador. Adicionamos leite em pó, pimenta vermelha e gelo para dar suculência à nossa salsicha. Ligamos o processador e batemos até virar um creme. Pronto, transferimos o creme para uma tigela. E fizemos outro lote da mesma forma. Para deixar a cor da salsicha mais bonita, acrescentamos corante alimentar rosa, muitas sementes de pistache descascadas e a nossa língua cortada em cubos. Colocamos a tigela na batedeira e batemos bem. Pronto, essa é a nossa salsicha, só que crua. Nós a colocamos em um saco de confeitar para podermos encher a salsicha facilmente mais tarde. Ótimo, mas não tínhamos tripas naturais, portanto nós mesmos fizemos uma. Desenrolamos um rolo de plástico térmico. Cortamos um pedaço do tamanho desejado. Em seguida marcamos no meio, e com a ajuda de uma seladora selamos exatamente ao longo da marcação. Depois cortamos onde foi selado. E obtivemos 2 tripas artificiais. Cortamos a ponta do saco de confeitar e enchemos. Torcemos a ponta. Prendemos com barbante. Fazemos o mesmo com a segunda peça. Cortamos as sobras do plástico. A salsicha ficou bem apertada e nem dobrava quando caía sobre a bancada. Fizemos 2 salsichas. As cozinharemos em um aquecedor de alimentos. Despejamos água nele. No nível mínimo, montamos uma tigela gastronômica com água. Ajustamos para a temperatura mais alta, que no nosso caso é de 80 graus. Esperamos tudo aquecer e cozinhamos as salsichas. Depois de meia hora de cozimento, inserimos um termômetro. E preparamos água fria com antecedência. Assim que o interior da salsicha atingiu 70 graus, as retiramos. E resfriamos rapidamente. Agora sim elas estão prontas. Então as colocamos na geladeira. Dia 4. Começamos o último dia fazendo molho cremoso para pizza. Nós despejamos um pacote de cream cheese em uma tigela. Também colocamos manjericão seco, sal
e 200 ml de creme de leite. Então batemos tudo com liquidificador de imersão até que o molho engrossasse. Pronto, pegamos 2 cebolas vermelhas, as descascamos. E retiramos as pétalas. Cortamos o resto da cebola em cubos. Também usamos alhos porós. Os cortamos ao meio. Fazemos cortes longitudinais e o picamos. Colocamos tudo em uma frigideira pequena. Colocamos um pouco de água e açúcar. Misturamos. E para dar um sabor diferente à cebola, despejamos o uísque. E caramelizamos a cebola em fogo médio, até que ela ficasse transparente. Pronto, nós despejamos a cebola caramelizada em uma tigela. Fritamos as pétalas das cebolas rapidamente. Nós vamos assar a nossa pizza em um forno a lenha, então precisamos colocar madeira para esquentar bem. Nós utilizamos esses pimentões na pizza, mas não crus. Então jogamos diretamente no fogo. 2 minutos depois eles já estavam carbonizados. É disso que precisamos. Raspamos a casca queimada com uma faca. E ficamos surpreendidos com um incrível aroma de fumaça. Separamos a polpa das sementes e do cabo. E os cortamos em cubos. Nós desencacamos a nossa salsicha caseira. A fatiamos. Então voltamos para a massa. Polvilhamos um pouco de sêmola para que a massa não grudasse. Pegamos a nossa massa super elástica, colocamos sobre a pá de madeira e começamos a esticá-la com as mãos. Em seguida esticamos a massa dessa forma, puxando e jogando. E assim por diante até que a massa cobrisse toda a pá. A primeira camada foi o molho. Nós despejamos e espalhamos sobre a massa. Em seguida, distribuímos as nossas fatias de salsicha caseira. Abrimos o vidro de cogumelos e os distribuímos. Nos atentamos para fazer isso de maneira uniforme. A próxima camada foi de queijo stracciatella. Colocamos ele em 4 pontos diferentes sobre a pizza. Pétalas de cebola frita. Espalhamos as cebolas caramelizadas com sabor de uísque sobre elas. E por último, polvilhamos a polpa dos pimentões com aroma de fumaça. O forno já está aquecido, então afastamos os braços para perto das paredes. Retiramos as cinzas e colocamos a pizza dentro do forno. Após cerca de 5 minutos, nós a viramos, porque o calor do lado do carvão estava muito mais forte. E então levantamos a pizza e deixamos sobre as brasas, para que o queijo derretesse completamente. Depois de 100 horas, a nossa pizza ficou pronta.
Hora de cortá-la.